16. Amém? Acompanha aí. No verso 16, 17, 18 fala assim: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor. Eis que os pescadores os pescarão. Enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte e sobre todo o outeiro e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, todos os seus caminhos não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobrem aos meus olhos. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos, vamos ter aqui. Isso é promessa do Senhor nosso Deus, o qual Ele prometeu de enviar muitos pescadores, e depois Ele enviaria caçadores, pescadores e caçadores, né? Aí, o que tem a ver pescadores com a salvação de almas? Aí que está um mistério. Aleluia. Deus chamou para pescar, ou que seja, chamou pescadores que estavam pescando peixe lá no mar, para correr atrás das almas, para pescar as almas dos homens, no meio deste mar. O mundo é como um mar brabo, que o povo perdido no meio dele anda sem saber para onde vai. E no mar é cheio de tubarões e baleias, que ela se alimenta dos peixes. Então ela sai flutuando, procurando as presas para estar abocanhando, ou que seja, engolindo, sugando para o seu ventre, para matar a sua fome. O homem e a mulher perdida no meio desse mundo é como estar no meio de um mar, em alto mar, sem defesa, sem saber para onde vai. Moram para cá, mas vai procurar a saída, vai, em vez de sair para fora, vai para o meio do mar, mas vai atraindo lá para o meio do mar. E no meio do mar, esse mundo aqui está igual o mar se perde, que a pessoa se perde. E Satanás está igual os tubarões e as baleias, procurando a quem ele possa tragar. O Senhor Jesus é o salva-vida, que veio salvar. Aleluia. Ele veio nos salvar, nos redimir. Graças a Deus. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre todo o monte, sobre todo o outeiro e até nas fendas das rochas. Aleluia! O Senhor Jesus, Ele desceu a este mundo, meus amados irmãos. Primeiro, o Pai enviou a Ele. Primeiro o Pai enviou o Filho a este mundo para trazer a salvação a todos os que nele crêem. Então o Pai, com o seu único Filho que Ele tem, Ele enviou como missionário ao mundo, não só um país e uma cidade, mas o mundo inteirinho, todo o globo terrestre. Ele enviou seu Filho para nos trazer a salvação, e Ele veio fazer a obra de missões aqui na face dessa terra. Agora, cumprindo-se a palavra do Senhor Jesus, né, a palavra do Pai, né, que o Pai havia prometido o Filho, né, a este mundo. Isaías, quando nós lembramos em Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, nós está falando sobre a palavra de Deus, ele falando como enviar, né, que vinha enviar o seu Filho a este mundo, né, para trazer a salvação. Olhando aqui em Isaías 9, versículo 1 e 2, fala assim, ó: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, ela envelheceu nos primórdios,
tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos nobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Aí o versículo 2 fala: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, a luz raiou. Há uma profecia, houve uma profecia, o qual o Senhor Jesus viria para socorrer, para salvar aqueles que estavam sentados na região e sombra da morte. Então o profeta Isaías já havia profetizado antes, Deus usando a boca de Isaías e alertando o povo, avisando o povo que o Senhor Jesus, ele ia vir para dar salvação àqueles que estavam angustiados, e assentados nas regiões na sombra da morte, correndo o perigo de ser tragado, sendo assolado pelos seus inimigos. Então a salvação iria vir. Deus prometeu o Senhor Jesus, o seu Filho, e ele então usou a boca de Isaías para estar sempre trazendo uma mensagem para o povo de Israel, alertando o povo ao respeito do Filho de Deus que viria para dar socorro, para salvar os que estavam angustiados. Então Deus nunca deixou o seu povo, meus amados irmãos e irmãs, disperso, sem a palavra de alerta, de conforto, de salvação. Ele sempre teve o cuidado, teve e tem o cuidado com o povo na face da terra. Tanto a igreja, aqueles que já aceitaram, ele tem melhor ainda, com aqueles que estão lá fora sem aceitar, ele quer também que eles conheçam a salvação que está em Cristo Jesus. Então aqui foi anunciado pela boca do profeta Isaías, que vem falar sobre o menino. Então, o menino que nos nasceu, todo mundo sabe disso. No versículo 6 fala assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. O povo estava angustiado, estava sendo assolado pelos malfeitores, pelos que se levantavam contra a nação de Israel, e havia morte, havia sangue, havia tribulação. Mas então o profeta começou a falar do menino que nos nasceu, um filho se nos deu, que é Jesus, que vinha trazer a salvação para nós. De repente, meus amados irmãos, aleluia, surgiu dentro de Israel, Maria ficou grávida, ainda que ela estava comprometida, vamos dizer, noiva de José, mas não tinha ainda casado, eles não se conheciam um ao outro. Ela apareceu grávida, porque há uma promessa de Deus que Deus deu para os judeus como sinal de que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Aleluia. Então tudo isso aconteceu pela palavra de Deus, e quando Maria apareceu grávida, houve ali havia uma desconfiança em José. José então planejou deixar secretamente, porque quando uma moça aparecia grávida entre a nação de Israel, ela era tirada para fora da cidade, da casa dos seus pais, e ia ser apedrejada lá fora na cidade. Então José achou que isso aí ia acontecer, falou assim: eu vou deixar secretamente, não vou comentar isso, para que não aconteça nada com ele, e eu vou dar no pé, eu vou embora. E arrumou, estava planejando arrumar a sua mala para ir embora, e o anjo chegou e bradou de José: não tema receber a Maria, tua mulher,
porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E orientou José. José, como era um vaso escolhido de Deus, tem o Espírito de Deus, ele entendeu, compreendeu e ficou tranquilizado, se tranquilizou e ficou esperando tudo acontecer. E tudo aconteceu para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nasceu para nos garantir a vitória. Aleluia. Então nós vimos, meus amados irmãos, também o Evangelho de São Mateus, quando fala no Evangelho de São Mateus, do capítulo 4 em diante, está falando aqui que Jesus é na Galileia, né? Os primeiros discípulos, e fala aqui o versículo 12: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Os confins de Zebulon e Naftali. Então aqui o profeta Isaías havia profetizado que Jesus ia passar naquela região. Ele ia começar por ali, ia passar ali. O povo que estava sentado na região e sombra da morte era aquela região, né, da Galileia, né, de Zebulon e Naftali. Então ali a palavra de Deus fala assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele profetizou no capítulo 9 e o versículo 1 e 2. Aí veio cumprir quando o Senhor Jesus havia se manifestado, tinha passado pelo Rio Jordão, já assumiu o ministério de trazer a palavra de Deus para o povo que esperava. E aqui ele fala assim no versículo 15: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em região viu uma grande luz, e aos que estava assentado na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Começou a pregar. O povo estava ali sentado. Naquele mar ali tinha pescadores. Estava pescando ali naquele mar. Aleluia. Continuando aqui na leitura, fala assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, e seguiram-na. E andando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles deixaram imediatamente o barco e seu pai e seguiram. Então, meus amados irmãos, quando Deus fala, como que a palavra de Deus ela se cumpre, eu gosto de meditar, porque ela revela para nós a mente de Deus, aquilo que Deus falou e está falando, e vai falar conosco através da palavra. Deus fez a promessa e se cumpriu. Ele fez a promessa de enviar o seu filho lá no jardim do Éden, quando o homem pecou. Ali então ele já trouxe na sua memória quem vinha salvar o homem. A porta, o caminho aberto para o homem entrar no céu era através do seu filho Jesus, porque todos aqui estavam perdidos, ninguém tinha condições de se salvar a si mesmo, quanto mais ajudar os outros. Mas para salvar, tinha que ser alguém que está fora, sem pecado, para tirar aqueles que estão no lamaçal do pecado. O mundo jaz como um poço de areia movediça, não é isso? Sabe aquela poço de areia movediça, aquela área que a pessoa pode ser humano ou qualquer animal que caiu ali,
ele não sai dali. O mais que ele se esforça para sair, ele não consegue. Quanto mais ele bate para sair, a areia vai sugando ele para dentro. Ele vai morrer sufocado ali naquela areia movediça. Se não tiver alguém para chegar de fora, jogar uma corda ou uma vara e puxar para ele sair de lá de dentro, não consegue sair de dentro do poço da areia movediça. E esse alguém que tem para tirar o outro, tirar o ser humano, um animal que está dentro da areia, do poço movediço, ele tem que estar fora daquele poço. Ele não pode estar no meio daquela lama. Ele tem que estar fora, terra firme, seguro, e se firma e tira para fora. Porque se cair lá dentro, vai descer tudo junto. O mundo está assim ou não está? O mundo está com um poço de areia movediça, está ou não está? Todo mundo que ainda não aceitou Jesus está mergulhado no pecado e lutando para sair, fazendo tudo para arrumar um jeitinho e não consegue sair. Olha aí para esse vírus que está acontecendo. Todo mundo, todas as nações envolvidas, cada um quer fazer a sua vacina, cada um quer ir na frente para vender mais, para ganhar muito dinheiro e fazendo todo tipo de recurso e nada está acontecendo. E até aqueles mesmos que estão procurando fazer essa vacina também está sendo contaminado com vírus. Todo mundo tem que botar uma boqueira no nariz, uma funcinha para não... É daquele jeito. Então não tem rico, não tem pobre não, mano. Não tem bonzão não, todo mundo está aí. E aquele que diz que é desobediente e arruma um blá, um lero, uma confusão, e ninguém resolve nada, deixando a solução de lado, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todo mundo está envolvido no pecado, todas as nações estão envolvidas no pecado, né? Todos os presidentes envolvidos naquela situação difícil e um querendo condenar o outro. É assim que se encontra o mundo hoje, né? Nesta confusão terrível que não consegue. Ele não vai conseguir nunca. Agora, Deus já sabia o que ia acontecer, o que Satanás fez, jogando o homem, condenando o homem à morte. Ele então olhou para o homem que ele fez, o primeiro homem, e viu que o pecado estava no coração daquele homem, daquela mulher. Ele disse assim: vai crescer, vai nascer, multiplicar, vai encher a terra. Não tem ninguém que vai se salvar, todo mundo perdido, mas eu vou mandar meu filho. Pegou, matou aquele cordeiro, aquele animal, a pele do animal, né? Tirou a pele e fez de túnica para Adão e para Eva, tampando a sua nudez, a sua vergonha. Aquele cordeiro já simbolizava o Filho de Deus, que ia derramar o seu sangue, ia morrer, derramar o sangue para lavar os nossos pecados. Há um versículo na Bíblia, que eu não sei onde é que está agora, que fala assim, que sem derramamento de sangue não há remissão para os pecados. Então, Jesus, aquele cordeiro já simbolizava o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, antes dele vir, Deus fez um pacto com Abraão, tirando Abraão da terra de Ur dos Caldeus, de sai da casa do teu pai, da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu hei de te mostrar, e tu serás uma bênção. Aleluia, louvado seja dado o nome do Senhor. Tirou Abraão do meio da parentela da sua terra, da sua família, que era envolvido, meus amados irmãos, com a idolatria. Ali não tinha como Deus trabalhar na vida de Abraão, tinha que tirar de fora. Sempre Deus tira para fora, para ele poder usar, para ele poder trabalhar e fazer a obra dele. Tirou Abraão, e de Abraão prometeu-se um filho. Houve dúvida no coração de Sara, mas Deus cumpriu a sua promessa, porque ele prometeu. Se fosse deixar glória a Deus, aleluia, se fosse deixar, meus amados irmãos, ali para Abraão e Sara, não ia acontecer, principalmente Sara, que não estava preparada para todo aquele sacrifício que Deus pediu a Abraão. Ele, como Deus falou com ele, ele se firmou na fé, a palavra entrou no ouvido de Abraão, desceu no coração, ele guardou, ele viu Deus falar com ele, Deus estava sempre falando com ele, então renovava a sua fé dentro de si. A dúvida batia, mas ele segurava firme na fé. Oh glória, aleluia. E Abraão não titubeou, aleluia, segurou firme ali, meus irmãos, ali na presença de Deus, até que nasceu Isaac. Foi aquele chamego todo com Isaac. E um dia Deus disse assim: Abraão,
Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o teu filho, que tu tanto ama, o teu único filho. Sobe o monte Moriá, uma caminhada de 3 dias, Abraão. E lá tu vai imolar o teu filho a mim, sacrifica ele a mim. E Abraão tremeu, gemeu. Abraão mudou o semblante. Sara ficou sem saber o que estava acontecendo. E ali, meus amados irmãos, ele pegou os moços e foi embora para o monte Moriá. Lá, subindo o monte, como fala aqui em Gênesis capítulo 22, né? Está dentro do capítulo 22 de Gênesis, se não me falha a memória. Chegando, subindo o monte, Isaac falou para os moços: ficai aqui, meu filho vai lhe adorar e já voltaremos para vós. E eles ficaram, e ele pegou a lenha e colocou a lenha no ombro de Isaac. E Isaac subiu, segundo está aqui escrito na palavra, né? Subiu o monte lá em cima, chegando, Isaac olhou assim, sabia que o sacrifício era feito com fogo, com a lenha, mas o cordeiro, não tinha um cordeiro. Ele disse: papai, eis-me aqui, meu filho, aqui está o fogo, está ali, é o cordeiro. E o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão sentiu um baque no coração, aguentou firme, jogou a cabeça. Isaac perguntou, ele disse: cordeiro para si, Deus proverá, meu filho. E subiu o monte. Chegou no lugar, é aqui, Abraão. Abraão começou a montar aquele monte, pegou a lenha, colocou em cima. Isaac levou a lenha no seu ombro, colocou Isaac em cima, nós dele, puxou o cutelo, queimou lá mesmo. Abraão. Aí Deus: Abraão, não te faça mal teu filho, porque eu sei que tu amas a mim. Assim como tu não negou teu filho a mim, eu não vou negar o meu filho, o meu único filho, para salvar você e toda a sua descendência. Abraão, oh, irmão, é uma história linda, é uma história bonita, é uma história que nos regozija, que nos aumenta a nossa fé, o nosso autoestima, deixa nós otimistas, aleluia, com fé no Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela é viva, e Deus tem um carinho todo especial para mim e para você. Ele ama você, Ele ama você, Ele ama você, Ele ama todos nós, Ele tem um carinho todo especial. Vale a pena você passar a prova, mas passar a prova cantando e firme na presença de Deus. Aleluia. Olha, veja como que Deus, ele conta com o homem. Deus quer fazer uma coisa linda na face da terra, entre o homem, entre as nações, entre o ser humano, mas ele vai usar o homem, ele vai usar a mulher. Nós temos que dar lugar para Deus, nós temos que entrar na presença de Deus, porque ele vai usar, eu vou usar você para fazer a obra dele aqui. Quem vai fazer missões, meus amados irmãos, só é eu e você. Deus não vai mandar os anjos aqui para fazer a obra. A missão dos anjos é uma outra coisa, é uma outra área. Ele deixou isso para os homens, homem falando com homem. Por isso que Jesus desceu, sendo ele Espírito, se tornou homem para falar com o homem. Então agora ele chamou o homem também para pregar. Eu pregar para você, você para nós. Pregar para o povo vai fora. É nós que vamos fazer missões. Aleluia. Então, meus amados irmãos, cumprindo-se a palavra de Deus, né? Aleluia. E ali Jesus nasceu para tirar o homem do lamaçal do pecado. Aqui, entre os homens na terra, não tinha um que podia salvar-se a si mesmo. Tinha que ser um que está fora do lamaçal do pecado, certo? Que está pisado em lugar firme, lugar santo, santificado, para poder tirar os que estão no lamaçal do pecado. Aqui no mundo não tinha. De onde veio? Veio de lá de cima. Jesus desceu de lá, santo, firme, fiel, aleluia, sem nenhuma contaminação. E ele chegou aqui então e disse: vinde a mim, eu vos farei que sejais pescadores de homens. E aí, cumprindo a palavra de Deus que ele queria vir, meus amados irmãos, ele passa lá pelo mar da Galileia, e lá tem lá os pescadores lá pescando, aleluia. Aí ele chama, ele deixa a rede e segue a Jesus. Pescadores, ele não falou aqui, a palavra diz aqui, aleluia, aqui em Jeremias 16:16, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão, aleluia, sobre todo o monte, sobre todo o outeiro e ante nas fendas das rochas. Pescadores, depois caçadores.
Aleluia. Então Jesus, vê como que a palavra de Deus se cumpre, meus amados irmãos, na nossa vida, como que a palavra de Deus é linda. Ele viu Jesus, Jesus chamou aqueles pescadores e trouxe eles, e andou pelo mar da Galileia, e eles seguindo a Jesus, e o Senhor Jesus na frente e eles atrás. Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, libertou as pessoas cativas de Satanás, e os discípulos olhando, estava aprendendo. É um aprendizado, é aprendendo. Eles foi fazendo a obra do lado e se maravilhando e de ver Jesus fazendo coisa extraordinária, e as almas chegando, o povo chorando, o povo vinha gemendo, vinha chorando. Ele colocava a mão, curava. Ele estendia a mão, mandava o espírito imundo sair e saía. Ele estendia a mão, mandava levantar, levanta. Ele levantava e saia andando. A enfermidade batia em retirada, todo mundo batia em retirada, e o Senhor Jesus fazendo uma grande obra. E ali, na ação que Jesus estava fazendo, estava ensinando os discípulos, encorajando os discípulos e levando os discípulos a ter fé no seu coração e acreditar no Senhor Jesus. Lá na frente, depois que eles já estavam preparados, os discípulos estavam preparados, então já no capítulo 10 no capítulo 10 aqui, né, de Mateus, aqui ele está falando dos 70, ele chamou 70 daqueles discípulos, né? Daqueles discípulos que ele estava pescando. Ele chamou os discípulos, preparou, depois eles enviaram os discípulos para ir pregar nas aldeias, nos lugares, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí já foi caçar, aqui de pescadores, eles já estavam caçando, né? Aleluia. Depois, irmão, eles continuam naquele aprendizado. Depois que Jesus subiu o assunto aos céus, antes de subir o assunto aos céus, nós já falamos que, aleluia, ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém, até que Deus seja revestido do poder, e depois seriam as suas testemunhas. Aqueles que obedeceram, ele foi revestido do poder, foi cheio da graça. O Espírito Santo lhe deu sabedoria, o Espírito Santo lhe deu estratégia de evangelizar, de levar a palavra. O Espírito Santo é uma pessoa, um professor por excelência entre nós, uma pessoa maravilhosa, distinta, aleluia, alegre, poderoso, santo, porém santo, santo, seguro, firme, e amor por você. Aqui não tem outra coisa que o Senhor Jesus vai admirar, a não ser você, meu irmão. Não pensa que Jesus vai se encantar com esse mundão aqui, que essas filosofias, essas coisas do mundo, não. Isso aí, para Jesus, isso é nojo. Jesus ele tem até nojo, porque ele deu a ciência para os homens, só que o homem se engrandeceu, Satanás pegou e jogou a ganância, entendeu? No coração do homem. O homem ficou soberbo, mas isso é para o homem glorificar a Deus. O Satanás, ele é invejoso. Ele viu os planos que Deus tinha para o homem. Ele entrou no meio e contaminou. Por isso que está essa bramura, essa desavença, ninguém entende ninguém quer obedecer. São poucos que obedecem a palavra. A maioria não obedece, não quer saber, critica, não aceita a palavra como ela é. Isso é coisa do adversário que joga semente no meio do ser humano. Nós, como crentes em Jesus, nós precisamos vigiar, meus irmãos, muito com isso aí. Vigiar muito, né? Para não estar entrando em atrito, saber escolher o que é certo, o que não é certo, o que Deus se agrada, o que não se agrada. Não podemos falar mal um dos outros, falar mal do seu irmão, da sua irmã. Não podemos falar mal do seu pastor, falar mal do nosso pastor presidente. Porque o pastor Daniel, não fala mal não. Olhe pelo nosso pastor, abençoa ele, porque ele é um servo de Deus. E Deus está de olho nele e de olho em mim também, de olho em nós. Então nós não podemos, a Bíblia não nos aconselha a falar mal um do irmão, nem que o irmão está errado. Tem que chegar e orar por ele, levar o remédio certo para sarar. Mas não fala mal não, que o Satanás é que está desse lado. Você está bebê, não. Faça com, ama o irmão, ora por ele, ajude ele. Está fraco, vamos orar, irmão. Você vai se levantar, meu querido. Vamos lá, dá a mão aqui, meu irmão. Vamos caminhar junto aí, vamos caminhar. E tem paciência, que o Senhor vai entrar com uma providência e vai te erguer, tá bom? É assim que nós temos que fazer, meu irmão. Nós temos um inimigo terrível,
que ele ataca as pessoas, né? Ele ataca as pessoas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisas, né? Que surge por aí, amém, meus irmãos? Então, nós vimos aqui o amor de Jesus para com os homens, como os perdidos. Ele mandou Jesus para nos tirar desse mundão, do lamaçal, do pecado, e trazer nós aqui. Então, os irmãos, veja como que a palavra de Deus faz para nos resgatar. O que Deus faz através da sua palavra para nos resgatar. Então, Jesus chamou os discípulos, eles encheram eles do seu poder, da sua unção, e depois eles saíram pregando. Então, muitos caçadores saíram caçando, visitando aqueles que tinham esse desviado. Então, aqueles 70 discípulos que o Senhor Jesus enviou, ele mandou ir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aos caçadores, já foi caçar as ovelhas perdidas. Mesmo assim, somos nós aqui. Cadê aquele irmão, aquela irmã que não está vindo mais na igreja? O que está acontecendo? Vamos atrás dele, vamos caçar, vamos procurar. Faz uma visitinha. Está o problema da pandemia, há um tempo, bate na porta, toca para ele. Irmão, como é que você está? Não, daqui, eu quero saber como que você está, meu irmão, minha irmã, como que está você aí? O Senhor Jesus está esperando você, faz isso quando vejo você na igreja. Estamos caçando, não é caçar. Não é isso, irmão? Caçando, vai atrás, corre atrás, vai buscar, faz a sua parte, com amor e com carinho, vai atrás, ora por eles, ora por ela. Irmã, é a tribulação, aquela pessoa não é a tribulação. Sabemos que é tribulação. Se nós não vigiar, ela atinge até nós também. Vamos atrás dele. Agora, se eu dizer assim, não quer mais nada, e eu não estou nem aí é o problema dele. Irmão, me lamento, mas Deus tem mas mesmo assim não deixa de orar por ele, e a porta aberta para todos os dias, todos os momentos que ele quiser entrar, ele é de entrar por essa porta, fazer um concerto com Jesus, se preparar e ficar aí esperando a vinda do Senhor. Isso é a missão da igreja, correr atrás dos perdidos. É evangelização, lá fora estão pescando as almas para Jesus. Glória a Deus. Então, uma coisa linda a palavra de Deus, meus amados irmãos. Nós vemos como que o Senhor Jesus, ele tem trabalhado, tem feito. Quantas pessoas a igreja tem enviado para o campo de missões. Eu estava falando para os irmãos, isso foi hoje de manhã, foi que eu falei aqui, que eu aceitei Jesus em 1980, ali no estado de São Paulo. Que estado de São Paulo? Lá dentro da grande São Paulo, na Vila Pauliceia, São Bernardo dos Campos. Eu estava numa situação difícil, irmão. Estava oprimido, a anemia profunda no sangue, cheio de demônios, espírito maléfico, espírito de feitiçaria, perturbando a gente com vontade de trabalhar até alguma coisa, nunca conseguia, estava no emprego, não dava certo, aborrecimento, nada para mim dava certo. Ficando enfermo, uma úlcera no duodeno que estava me dando uma preocupação tremenda, né? E eu cheguei na igreja, fui fazer um exame e foi constatado no exame. Me deu uns remédios fortes lá que eu tomava, ficava parecendo um robô, desmaiei. Uma situação difícil, estava ruim. Aí, estava num quarto de pensão, lá na Vila Pauliceia, que eu trabalhava numa firmazinha bem pertinho da Avenida Anchieta, que desce ali para Santo, ali em São Bernardo dos Campos. Eu estava trabalhando naquela firma e arrumei um quarto de pensão para me morar ali. Então eu ficava ali, trabalhando pertinho. Mas chegava em casa, não tinha, irmãos, eu não tinha paz. Dentro do serviço eu estava trabalhando, lutando para dar produção igual aos outros, para ser promovido igual aos outros. Então, as firmas, elas sugam meu coitado do funcionário. E de vez em quando eu ouvia uns barulhos no meu ouvido, fazia zzz, e aquele barulho de gargalhada, aquela coisa esquisita. Quando eu escutava assim, na mesma hora dá vontade de dar risada também. Veja que situação. Mas quando aquilo parava, ninguém podia olhar para mim e falar um A. Ou se olhava meio atravessado assim, eu já perguntava que o camarada estava achando de mim, se tinha perdido alguém parecido comigo. É uma tribulação. Graças a Deus que Deus me guardou, não deixou eu entrar em atrito e entrar em briga. Mas, irmão, o diabo estava me levando para a matança. Não sabia o que fazer. Chegava em casa, meu irmão, ficava assim parado, procurando um meio para mim sair daquela situação e não conseguia.
Quanto mais eu pensava, mais dava um não assim e vinha me abafando tudo. Ficava ali paradão ali. É a pessoa sem Jesus, ele não consegue sair da areia, do poço de areia movedice. O pecado é como a areia que suga. O mundo é aquele espaço do poço que a areia está ali dentro, que você cai ali e não consegue sair. Veio duas irmãs do circo de oração, a irmã Nice, irmã Dirce e a irmã Mara. A irmã Mara Deus já levou, acho que estava com mais de 100 anos, velhinha, levou. A irmã Dirce ainda estava velhinha, com mais de 80, por aí, ainda está viva ainda. A esposa da irmã Dirce é filha do pastor Gomes Moreno, você sempre falou do pastor Gomes Moreno. Ele é muito falado, muito respeitado ali no Brás, um homem manso, tranquilo. Ele é uma benção, aquele homem, né? Então, ela foi lá na pensão e a dona da pensão falou de mim para elas, que hoje morava eu e meu irmão, e ela falou assim, eles têm problema espiritual com eles, que eu vejo neles. Essa senhora, ela perdeu o marido separou dela, bem de vida, pegou tudo que tinha, ficou com a pensão, os filhos, empresário, tinha uma pequena empresa, mas só vivia brigando, uma guerra terrível. Fez obra de bruxaria para a família. Irmão, viu como que o mundo é ruim, como que o mundo é perverso, irmão. Nós não devemos, Satanás não merece credibilidade nenhuma. Nós temos que repudiar esse bicho, e tudo que vem do lado dele tem que repudiar. Quem ama o Senhor Jesus, desconfiar que tal coisa foi feito por invenção de pessoas que é satanista, cai fora desse troço, que através disso ele tem contaminado muitos lares contaminados, e os lares contaminados e vem ter para dentro da igreja. Problema difícil, irmão, tribulação, que a gente vê os irmãos passar cada tribulação sem que, sei para quê. Eu fico pensando assim, Jesus, nós estamos na presença do Senhor, o Senhor é poderoso, o que está acontecendo? Se você for buscar, Deus pode revelar para mim, revelar para você o que está acontecendo. E as pessoas estavam indo por algo abaixo. E ela foi numa igreja no centro de São Paulo. Pelo jeito que ela foi na igreja Deus Amor. E lá, eles expulsaram o demônio dela, ela voltou liberta. Aí ela pegou e falou para aquelas irmãs que foi me visitar ela. Elas falaram de Jesus para mim. Eu estava pelo avesso, irmão, esquisito. Cabelão assim, meio para cima, assim. Estava com 27 anos naquele tempo. Lá tinha um cantor, por nome, parece que é Antônio Tornades, morenão. Ele gostava de vestir uns ternos azul claro. Ele cantava muito no Chacrinha, do programa do Chacrinha, do Silvio Santos. E aquele cabelão para cima, um camarada meio estabanado. Ele pegava o microfone assim, ele quebrava, fazia uma palhaçada danada. É um camarada todo descontrolado assim, na sua emoção. E a mocidade gostava daquilo e todo mundo ficava com foi danado. E eu peguei o cabelo arrepiava, porque agora está caindo na careca, né? O cabelinho estava. Ficava todo com esse pitão para cima assim. Ó. As irmãs chegou na pensão, a irmã Mara, miudinha assim, né? Baixinho assim, ó, moreninha, mas você era de Deus, meu irmão, você era de Deus. Você aceita uma nação, moço? Eu disse, aceito. Eu lembro que ela fez assim, ó. Estava baixinho assim, deu uma olhadinha para mim assim, e só mexeu com os lábios. Só mexeu com os lábios. Ó, e eu vi olhando para o chão aqui, ó, e eu vi de cima e disse, é uma nuvem escura. Penetrou no teto da casa, sumiu. Aí eu fiquei maneiro. Uma risadinha assim, fazia tempo que não sabia o que é uma alegria, dar uma risada. Eu fiquei assim, mas como que eu estou maneiro? Pensando comigo, fiquei ali observando. Aqui. Aí a minha mente abriu, eu vim lembrar que eu tinha entrado numa igreja uma vez lá na Vila Industrial, aceitei Jesus, e por causa dos meus amigos que dizem que é colega, me tirou eu da igreja por causa de futebol. E me levantar da cama às 6 horas da manhã, irmão, para ir para o campo jogar futebol. Uma coisa é levantar e sair lá cansado, com fome, fraco, sem comer direito, passando mal, arrumei uma anemia profunda no meu sangue. Acho que eu morro. E a palavra de Deus falava e eu não dava ouvido. A hora que eu sentia, não tinha força para ir para a igreja. E Deus mandou aquelas irmãs lá, o capeta saiu da minha frente, saiu da minha vida. Eu fui para a igreja e aceitei Jesus até hoje. Eita. É por isso que eu procuro, irmão, eu procuro ser fiel. Não abro mão, é me
é melhorando cada vez mais. Piorando não, melhorando. É melhorar. E eu e você, nós temos que melhorar, irmão. Vamos melhorar. Mas não é nada de... Não, vamos melhorar. Ah, irmão, mas doutor, nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Vamos dar a mão, vamos orar, vamos se unir. União. E vamos buscar aqueles que querem se salvar, vamos, porque tem jeito, tem remédio. A não ser que as pessoas não queiram, mas se quiser, tem remédio. Aleluia. Aí, meus irmãos, Deus falou comigo que tinha obra na minha vida, eu sem saber, não sabia ler, não sabia nada, mas é muito difícil. Até hoje a minha leitura é fraquinha, vocês podem ver, minha é fraquinha. Não sabia ler, porque onde eu nasci não tinha escola. As professoras que ensinavam, só ensinavam até o 4º ano de escola, não ensinavam mais, não tinha mais nada. E eu aprendi a fazer só o meu nome, não sabia ler, ia ler, eu ficava uma tribulação. Eu fui, como é que o senhor tem uma obra na minha vida se eu não sei ler? Não, irmão, Deus vai te ensinar, vai para a escola. Eu arrumava a escola e não conseguia, e foi uma luta terrível. Eu vim conseguir concluir o segundo ano completo. Eu estava com 50 anos de idade. Muita luta, muita bom, só para fazer a obra do Senhor. Aí eu queria fazer uma faculdade, foi quando o pastor me mandou lá para o sul de Minas, Gonçalves. Eu estava aqui, eu vim aqui. Mas o irmão foi aqui tinha um presbítero por nome Antônio, ele é um professor, você lembra dele? Você disse o tempo? Quem lembra dele? Ele é um professor, o Moreno, ele ensinou aqui. Eu vim aqui um dia, mas o irmão Ailton, o diácono Ailton, ficou lá na porta, não sei se você conhece o diácono. Ailton, ele está lá na cidade de São José dos Pinhais. Ô irmão, vamos lá, ele tem uma sede das coisas boas. Não, vou para a vigília, vamos lá, vamos dar agora para ele, vamos lá. Vamos lá no paraíso, vamos. Ele ficou ali na porta, ele é diácono, eu fiquei sentado aqui. Aí eu dei uma palavra e o pastor Antônio, uma sexta-feira, ele veio trazer a palavra para a igreja. E ele começou a falar e citou só, parece que é o Salmo 20, que fala assim, ó, uns confiam em cavalos e outros em carro, mas nós faremos menções do nome do Senhor nosso Deus. Tem gente que fica preocupado com as coisas desse mundo. Ele falando na palavra, você está ali. E outros vai para a faculdade, fica lá 4, 5, 6 anos, lendo. Toma aí 6 anos, 5, 6 anos, e não faz menção do nome do Senhor nosso Deus, confiando em estudo e tal. E aí o Aitla olhou para ele e falou assim, tá vendo, amor, o pai lá, você está falando, tá vendo, que eu tinha comentado com ele que eu ia fazer uma faculdade, influenciado também por um colega de serviço, nós trabalhamos na GM junto, ele se formou, fez advogado, mora aqui em São José dos Campos, falou assim, não, você tem que ir lá fazer, mas o negócio é pensando no lado político, eu pensando na palavra, que a gente faz menção da palavra, dialoga com as pessoas, enfim, e a gente tem que melhorar um pouquinho mais, não é vaidade, mas tem que melhorar um pouquinho mais conhecimento. E ele falou isso comigo. Eu já tinha ido naquela faculdade ali perto da sede ali, parece que é em Anguera ali, não sei, aquela faculdade perto da sede. Eu já tinha ido lá, tinha conversado, ficou de eu voltar lá na terça-feira para arrumar tudo para começar a estudar. Aí chegou aqui, desceu tudo por água abaixo. Fiquei pensando assim, meu Deus, mas como é que pode? E Deus havia falado comigo e falado com a minha esposa que ia tirar do lugar que ela estava orando uma senhora deficiente. Sei, irmão, que parou tudo, eu nem fui na faculdade, não demorou nada, o pastor estava me procurando. Eu estava lá em Guaratinga, que está na casa do meu filho, e o pastor me procurando. Meu irmão Germano, quer falar com você, vem aqui, meu filho. Eu falei, opa, a expressão da palavra aí é diferente, porque, olha, se fosse um puxão de orelha, não é desse que eu conheço o velho, né? Eu conheço o velho como é que é, né? Aí, vem aqui, meu filho. Aí eu fiquei para, irmão, estou precisando de um obreiro para mandar, Desci, está precisando para mandar para Gonçalo, você vai? Eu falei, pastor, se fosse para mim escolher, eu não ia não, eu ia para a Bahia. Não, você pode até ir para a Bahia depois, mas agora você vai para Gonçalves. Aí demorou poucos tempos, arrumamos a mala, fomos para Gonçalves, ficamos 6 anos e pouquinho lá em Gonçalves. Era o tempo que eu ficava na faculdade, se eu não repetisse, eu tinha se formado. E não fazia menção do nome do Senhor nosso Deus. Irmão, vê como é que Deus faz. Eu me lembro de uma profecia que Deus usou uma pessoa e falou assim, eis que eu te quero, é assim mesmo. Não sei se a minha esposa lembra dessa profecia, desse dia que a pessoa falou comigo. Eis que eu te quero, é assim mesmo. Irmão, e nada consegui fazer. Já estive no sul de Minas a segunda vez, aqui em Jacareí, com essa igreja que estou dizendo aqui,
É a quinta igreja que eu dirijo aqui dentro de Jacareí. Fazendo menção do nome do Senhor nosso Deus e fazendo missões. Não é só lá fora, mas aqui dentro de Jacareí. Quantas almas nós ganhamos? Culto ar livre, visita, nós fizemos aqui dentro da cidade de Jacareí. E com a sede, irmão, de fazer mais ainda, porque eu só um pouquinho assim que eu fiz para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus merece muito mais, 100% da minha vida ele sem reserva. Mas a fragilidade é tanta que a gente não consegue. Mas a boa vontade eu tenho de fazer a obra. E outro, tenho amor pela obra, pelas almas do Senhor. Tem amor. Nós devemos conservar isso no nosso coração, tá, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Eu não sei se a palavra que Deus me deu foi essa, ou que eu estou falando, não sei como que vocês receberam a palavra. Aleluia. Mas, meus irmãos, o certo é, nós amamos o Senhor Jesus. Se vocês estão aqui, porque vocês amam Ele, não amam? Se vocês não amassem, não estaria aqui. Né? Então, meus irmãos, procura honrar, procura valorizar o seu irmão que está ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo. Procura valorizar quem está aqui na frente, diante, né, dos departamentos. E as pessoas que estão diante dos departamentos precisam ser fiel, ser obediente e de boa postura, de boa reputação, melhorando, não piorando, não descendo. A gente sente na pele que a igreja deveria estar melhor. Não está melhor porque o problema somos nós que não colocamos conforme Deus quer. Então, como é que Deus vai abençoar? Nós precisamos, meus irmãos, melhorar na presença de Deus. É melhorando cada vez mais, não é piorando, é melhorando. E a gente observa também que tem muitas pessoas que, às vezes, eles fazem a sua própria vontadezinha. Eles vêm na igreja só para fazer a sua própria vontade, não para fazer a vontade de Deus. E não tem muito amor. A gente vê, a gente não fala nada, que a gente não quer constranger os irmãos. A gente está falando, irmão, no intuito de alertar, despertar, ajudar os irmãos, voltar a mente para o Senhor, na oração, na palavra, enfim, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você aceitou, vamos fazer com amor, com carinho, vamos ser útil naquilo, não despreza, né? Não despreza, que se desprezar o que Deus, a obra de Deus, Deus pode lá na frente desprezar nós também. E ai de nós se nós for desprezados pelo nosso Deus. Mas vamos fazer com amor, com carinho. Tem aquela chama, né, de vir para a igreja. Isso aumenta na nossa vida, irmão, é na oração e palavra. É oração, viu? Se ficar distante da oração, fica vazio. O Espírito Santo não está buscando. Eu falei para o Senhor outro dia, Jesus, que saudade que eu tenho, aquelas visões que o Senhor me dava, quando eu estava lá em Minas orando direto. Deus me dava visões lindas. Eu voando e levando a Cici e meu filho nas minhas costas. Eu voando nas minhas costas assim. E olhava o rostinho de um aqui, o rostinho daqui. E eu voando voando mesmo assim, ó, visão. Aí eu falei, o que é oração, é poder da oração. Eu orava por ela, orava para o meu filho. Poder da oração. E aí ele está levando nas costas, eu flutuando, indo fazendo a obra de Deus. Mas parecia muitos demônios em forma de cachorro, de gato, de pessoas que querem impedir eu flutuar. Pareceu muito, irmão. E essas visões Deus não tem dado mais. Eu questionei com o Senhor, Senhor, que saudade que eu tenho. Mas foi mesmo que o Espírito Santo, assim, o meu lado mesmo, como que era uma pessoa. Cheguei a ver só aquele rosto e aquele sorriso meigo. E falando assim, ó, continua buscando. Busca mais. Continua buscando. Se você quer ter as visões, continue buscando. Você sabe por que nós não é mais abençoado? Porque nós não buscamos, nós temos preguiça de orar. Ué. Tem preguiça de orar. Como é que Deus vai nos abençoar? Né, irmão? Então, uma benção, irmão. Você que prega a palavra, que adora o Senhor, faz um teste, faz uma experiência. O que você puder, que tem irmão que trabalha, mas se você puder, você faz uma consagração. Até na hora que você aguenta, nunca você se mata, não. Até na hora que você aguentar. Se sentir fome, você se alimenta. Entrega o jejum no Senhor e se alimenta. Medita lá no que você vai pregar, no que você vai falar, no que você vai cantar, medita e vem. Vem ali no Espírito. Fica quietinho, né? Você dá a oportunidade, mas continua no óleo, continua orando. Aí você sobe e abre a boca para você ver a diferença. Você vai sentir a diferença em você mesmo. E quem está sentindo e ouvindo vai dar glória a Deus sem você mandar glorificar.
Oh, glória, é coisa rica, irmão, é coisa linda, é coisa linda. É coisa linda. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.